versículo 40 diz que não entenderam hasta que vino o dilúvio e se los levou a todos. Assim será também a venida do Hijo del Hombre. Vamos entrar em um mistério aqui que é bueno saber. Versículo 40. Então estarão 12 en el campo, el uno será tomado, el outro será derrado. 2 mulheres estarão molhendo em um molino, la una será tomada e la outra será derrada. Velá, pois, porque não sabeis a que hora há de venir vuestro Senhor. Pero sabe esto, que se o padre de família supiese a que hora o ladrão habría de venir, velaria e não deixaria minar sua casa. Portanto, também vosotros está preparados, porque o Hijo del Hombre vendrá a la hora que não pensais. Então se vê que do versículo 36 em adelante já não está falando de las señales, sino de la constância, de la vigilância. Amém? De la vigilância está falando aqui, velar, porque não sabeis. Irmãos, há toda uma discussão sobre esses versículos que acabamos de ler aqui, sobre que 12 estarão no campo, um será tomado e o outro será derrado, verdade? Entendo que todos aqui hemos escutado sermões a respeito disso, quando habla de que um será tomado, o outro será derrado, verdade? Que um se vai com o Senhor e o outro se vai quedar, verdade? Esse é o pensamento que teremos nós outros, muito bem. Pero quando vamos ao contexto, que está falando o Senhor? Está dizendo assim: porque como em los dias antes do dilúvio, estavam comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, hasta o dia em que Noé entrou em el arca, e não entenderam, hasta que vino o dilúvio e se los levou a todos. Assim será também a venida do Hijo del Hombre. Então estarão 12 no campo, um será tomado, um será levado e o outro vai quedar. Então, se há uma dúvida aqui, há uma discussão aqui entre os estudiosos, de que se o Senhor está falando dentro do contexto do dilúvio, em que os que estavam desapercebidos foram levados por as águas, por o dilúvio, e os que quedaram é que foram salvos. O que será que está dizendo o Senhor aqui? Verdade? Há uma discussão sobre esse tema aqui. Alguns creem que o Senhor está referindo-se ao texto do que ele está falando, ao contexto. E o contexto é o contexto do dilúvio, em que os que estavam desapercebidos foram levados, foram tomados, arrebatados e levados por as águas para a condenação, e os que quedaram foram salvos. Sim ou não? O contexto é esse do dilúvio. Sim ou não? Pero outra linha de pensamento desconecta a questão do dilúvio e diz que o que será tomado é aqueles que serão arrebatados, serão salvos. Quem sabe, Pero você vai escutar sermões de todo tipo. Normalmente utilizamos esse passagem com aqueles que serão tomados, os que serão levados por o Senhor, e não por o sofrimento, por a tribulação ou todo o demais. Ou seja, se crê mais nesse termo e nesse contexto. Me parece mais, verdade? Exato. Não, então, se é o povo de Israel, alguns serão tomados, levados com o Senhor, e outros apercebidos que eram por aí. Você vão perder? Como no dilúvio, igual. Amém? Então, quando falamos do dispensacionalismo, que acabamos de ler há pouco, verdade? O entendimento é que o que é tomado é arrebatado, que o Senhor vendrá por seu povo, por Israel, e o Senhor vai levar com ele. E já a outra linha de pensamento crê que o que será tomado é o que será levado por a tribulação, por o problema, a uma condenação eterna. É esse, ok? A Bíblia deixa essas coisas assim como que, sabe? Em que dá
várias linhas de pensamento, interpretações distintas, verdade? E Deus não está incomodado com isso para nada, Ele sabia porque escreveu assim, verdade? Aquí también hacen énfasis de dos, ¿verdad? Como la misma cantidad. Sí, sí. Uno tomado, el otro dejado. Como que fuera assim, 50%. Exacto. ¿Verdad? Como la Virgen. Exato. Algo así, unas prevenidas, otras desprevenidas. Isso. Entonces, aquellas entraron, las otras se quedaron. Sí. Ok. Muy bien. Velar, pues, ¿verdad? Essa palavra velar em el grego significa permanecer despiertos, ok? Estar atentos, viver preparados. O 43 e o 44 habla de o ladrão en la noche, ¿verdad? Ou seja, a surpresa de sua chegada, de sua venida, habla de uma surpresa. Então se está dizendo uma vez mais, estejam preparados que não sabem o dia e a hora que vem. Amém? Conexão com o Antigo Testamento, póngala aí. Gênesis 6, 8, capítulo 6 e capítulo 8. Gênesis capítulo 6 e capítulo 8. Isaías 55, 6. Quem sabe de memória esse versículo? Se não sabem, memorizem esse versículo. Capítulo 6 e capítulo 8. Isaías 55, 6. Eles vão dar um versículo para que memorizem, tá bem? Isaías 55, 6 diz. Hã? Para que memorizem. Buscar a Jeová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, ok? Aí los dejo de tarefa, tá bem? Isaías 55, 6. E vamos a ver Abacuque 2. Vamos a ver se é Abacuque ou Hebreu. Já lhe digo, deixa eu confirmar aqui. Sim, Abacuque 2, versículo 12 e 3. E Jeová me respondeu e dijo: escribe la visión e declara-la em tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por um tempo, mas se apresura hacia o fim, e não mentirá. Aunque tardare, espera-lo, porque sem dúvida vendrá, não tardará. Ok? Na vinda do Senhor, pode que dilate um tempo, pero sem dúvida vendrá. Amém? Irmãos, vamos ver a progressão do capítulo 24. Desde o momento que começamos a estudar o capítulo 24, há uma progressão. Então, se do versículo 4 ao 14 habla de las señales. Amém? Mateus 24, do 4 a 14, habla de las señales. Ok. La progressão do capítulo 24. Do versículo 4 ao 14, habla de las señales. Ok? Do versículo 15 ao 28, habla de la tribulação. Do 29 ao 31, habla de la venida gloriosa. Do 32 ao 35, habla de reconocer que está cerca. Do 32 ao 35, habla de reconocer que está cerca a venida, verdade? E do 36 ao 44, aqui cambia o ênfase, já não habla de cronologia, habla do coração do crente.
como se deve portar mientras esperam o Senhor, amém? Es decir, não se trata de estar decifrando as señales, sino de estar preparados, porque não sabemos o dia e a hora, ok? Hermano, nos falta preguntarnos del 14 al sería 28. Não. Deu 4 a 14, habla de las señales. Deu 15 ao 28, a tribulação. Deu 29 ao 31, de la venida gloriosa. Deu 32 ao 35, reconhecer que está cerca. E deu 36 ao 44, de estar preparados. Ok? Esse, irmão, que acabamos de ler aqui, prepara, digamos assim, nos prepara para estudar depois as parábolas que estão no capítulo 25. Verdade? Aí a parábola de las vírgenes, a parábola de los talentos e de las ovejas e los cabritos, verdade? Esse capítulo 24, esse finalzinho nos prepara para isso, ok? Habla de uma fidelidade mientras o rei está ausente. Vamos finalizar esse capítulo 45 em adelante. Quem és, pois, el siervo fiel e prudente, ao qual puso su Senhor sobre sua casa, para que les dê el alimento a tempo? Bem-aventurado aquele siervo ao qual, quando su Senhor venga, le haja haciendo assim. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero se aquele siervo malo dijere em su coração: mi Senhor tarda em venir, e começare a golpear a seus consiervos, e aun a comer e a beber com os borrachos, vendrá o Senhor daquele siervo em dia que este não espera, e a la hora que não sabe, e lo castigará duramente, e pondrá su parte com os hipócritas. Ali será o choro e o crujir de dientes, ok? Então se aí habla aqui, hermanos, de la fidelidade de los siervos mientras esperamos o rei. Desse está falando esses últimos versículos aqui. Amém? Mientras esperam a venida do rei. Desse está falando essa analogia aqui do siervo, que não administra alguém mientras o Senhor está ausente. É isso. Desse está falando. Quando nós outros irmãos vemos a conexão com o Antigo Testamento referente a estes últimos versículos, vamos ver Gênesis 39, versículo 12 e 3. Habla de José, o administrador da casa de Potifar, verdade? Habla de um servo fiel, prudente e digno de confiança. Assim devem viver os siervos mientras esperam ao Senhor. Ser fiel, prudente e dignos de confiança. Gênesis 39, 2 e 3. Quando hablamos também da história de Neemias, quando regressou para reconstruir os muros, diz que os administradores do tempo deviam administrar corretamente os recursos, verdade? Que o rei lhes mandava. Também Ezequiel 34, versículo 12, vamos ler esse aqui que é muito forte. Ezequiel 34. Ezequiel 34 disse: Vino a mim palavra de Jeová, dizendo: Hijo de homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e di a los pastores: Assim ha dicho Jeová el Senhor: Ai de los pastores de Israel, que se apacientam a si mesmos, não apacentarão os pastores a los rebanhos? Comeis la grossura e os vestis de la lana, la engordada degolhais, mas não apacentais a las ovejas. Não fortalecisteis las débiles, ni curastes la enferma. Não vendastes
la perna quebrada, não volvistes ao redil, la descarriada, ni buscastes la perdida, sino que os habéis ensenhoreado de ellas com dureza e com violência. Que lhe parece, né? Estamos vivendo esses tempos, verdade? Definitivamente. E andam errantes por falta de pastor, diz. As ovelhas andam errantes por falta de pastor. E são presa de todas as fieras del campo, e se han dispersado. Anduvieram perdidas mis ovelhas por todos os montes, e em todo o collado alto, e em toda a faz da terra foram esparcidas mis ovelhas. E não houve quem las buscasse, nem quem perguntasse por elas. Portanto, pastores, oí palavra de Jeová. Vivo eu, ha dicho Jeová o Senhor, que porquanto mi rebanho foi para ser roubado, e mis ovelhas foram para ser presa de todas as feras do campo, sem pastor, nem mis pastores buscaram mis ovelhas, senão que os pastores se apacentaram a si mesmos e não apacentaram mis ovelhas. Portanto, ó pastores, oí palavra de Jeová, assim ha dito Jeová o Senhor. E aqui, eu estou contra os pastores, e demandarei mis ovelhas de su mano, e les haré dejar de apacentar as ovelhas. Nem os pastores se apacentarão mais a si mesmos, pois eu livrarei mis ovelhas de suas bocas, e não lhes serão mais por comida, porque assim ha dito Jeová o Senhor. E aqui eu mesmo irei a buscar mis ovelhas, e las recorrerei. Bueno, aí vemos, leia todo esse capítulo aqui, é tremendo. Uma exortação forte a los siervos, mientras esperamos a venida do Senhor. Amém? Yes. Claro que habla de los pastores, pero habla del liderazgo de la iglesia, más que todo isso, amém? Del ministério pastoral, sim, pero habla del liderazgo de la iglesia. Ok, desse está falando aqui. Hermanos, dudas, terminamos o 24. Eu vim preparado para dar o 24, o 25 e o 26. Que lhe parece, hein? Não saímos do 24. Não, é assim mesmo, é assim mesmo. Essa é a ideia. Imagine se eu estivesse eu aqui dando um monólogo. Que graça tem, né? Quem ia aprender algo com um monólogo? Não. A classe é assim mesmo, tem que ser dinâmica, participativa. Tem que haver dúvidas, perguntas, tem que haver isso, senão não estamos aprendendo. Pero sim, vim com a ideia de dar esses 2, 3 capítulos, por aqui vai. Estamos, irmãos, estudando versículo por versículo, e assim, claro. Pero bueno, muito bueno. Você, estamos aprendendo, verdade? Sim. Así es. Muito bem, que hora temos aí? Já são as 7, verdade? Faltan 7 minutos. Então, se vamos usar 7 minutos para alguma dúvida que tenha, algum comentário. E na próxima semana entramos no capítulo 25. Yo sí aprendí, digamos, yo no hay cosas, digamos, que uno las sabe, pero no se le han sido reveladas aún. Para mí es muy importante saber que todo eso se refiere al pueblo de Israel, el capítulo 24. Sim, podemos aplicar algumas coisas para a igreja, sim, podemos, está bem? Porque há coisas que não se cumpriram, né? Pero é mais que todo para Israel, isso é. Y ese versículo que dice que hará sus ángeles, que recoger a todos los escogidos. Sim. Entonces es al pueblo de Israel, no es la iglesia. Não, Israel. Israel. Alguém pode entregar para Jesse? ¿Algo más, hermanos? ¿Dudas? Vamos a orar.
hay que ayudar mucho y aconsejarlo mucho. Vamos a orar, asociar como oración, por favor. Amén. Ay, bueno, amado Señor, esta noche agradecemos tu misericordia y tu fidelidad a cada uno de nosotros. Agradecemos, Señor, la oportunidad de poder aprender de tu palabra. Para mí es de grande bendición, Señor, y que así sea también para cada uno de los que estamos recibiendo estos cursos, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que cada día esa palabra sea más entendida por nosotros y así que nosotros podamos explicarle a otras personas lo que hemos aprendido y que otras personas puedan también ser bendecidas por medio de lo que hemos aprendido en esta noche. Yo te doy gracias por el hermano Pedro y gracias por él para que el Espíritu Santo le traiga cada día más revelación a su vida, Señor, que tú lo bendigas, Señor, donde quiera que él vaya y siga siendo ese siervo, Señor, que ama tu obra y ama a ver una niña bonita, preparada, una niña que te sirve. Gracias. Te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesús. Gracias. Amém. Amém. Glória a Deus.